Muito bem, estamos de volta à sessão 3. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022. Nós tivemos duas sessões, duas longas sessões, a primeira maior do que a segunda, falando sobre a compaixão e sobre a graça. A compaixão, ela é de fato um estado de consciência, enquanto a graça é uma consciência em si, e por isso eu quero dizer, ela é um grande espírito, um grande ser sencial e consciencial. Na sessão anterior nós falamos sobre que a graça só escolheu vir a este mundo e definitivamente comunhar com ele permanentemente, pois os seres espirituais desse planeta, conjuntamente todos eles, os que trabalham pela consciência universal em todos os níveis, criaram uma nova teia de aranha, ou seja, uma nova teia de energia. Uma teia de energia que consegue sustentar a chegada da graça. Ou seja, a teia de energia anterior, como falada ontem, ela está obsoleta, pois ela já foi suplantada, tanto porque há uma nova teia criada, quanto porque esta nova teia desde ontem já está ativada e funcionando. E eu gostaria de dizer no início dessa terceira sessão, que é a bondade de Maia, que não há mais tempo para você migrar da grade de energia anterior, que sustentava as experiências no mundo físico, para a nova grade, ou seja, a nova teia, a teia da graça. Não há mais como, e a razão é, não porque nós não queremos, não porque as pessoas que assim tomarem conhecimento de que há duas grades de energia no planeta não tem capacidade, não conseguirão, não há mais como migrar de uma grade para outra, porque no momento em que a Guanila começou no dia 21, a consciência de todos os seres espirituais do planeta, e por seres espirituais eu quero dizer os seres desencarnados, mestres ascensos, mentores das dimensões de quarta, quinta dimensão, todos os seres que auxiliam esse planeta, seres benignos, eles retiraram completamente a sua consciência da grade anterior. Eles só auxiliarão agora os humanos encarnados que estão conectados à nova grade. Então é como se vocês podem pensar em dois chiqueirinhos. Sabe, um cercado? Eu vi Charlie usar essa ilustração esses dias num contexto coletivo e também numa mentoria personalizada. Até então, mestres ascensos cuidavam de dois chiqueirinhos, de dois cercadinhos para crianças. Havia um grande chiqueirinho, que era onde estava a maioria da humanidade. E havia um chiqueirinho menor, aonde haviam aqueles que não queriam apenas estar no chiqueirinho. Eles queriam estar num lugar protegido, mas para evoluir. E os mestres cuidavam dos dois. Os mestres, a grade de energia sustentada pelos mestres, sustentava esses dois chiqueirinhos. Então, de uma certa maneira, mesmo o chiqueirinho maior, onde não havia intervenção dos mestres, os mestres meio que tinham um olhar, eles meio que sabiam o que estava acontecendo lá. Até para ficarem atentos quando alguma criança do primeiro chiqueirinho começava a sentir de que ela não queria mais apenas estar numa experiência conjunta com outros os seres humanos. Ela gostaria de estar numa experiência conjunta com outros seres humanos para evoluir. Então os mestres iam lá, retiravam daquele chiqueirinho e a colocavam no segundo. Mas agora isso acaba. O primeiro chiqueirinho não terá mais nenhuma influência energética ou espiritual. Os mestres não precisarão mais ficar olhando para ele, esperando ver se mais alguma criança de lá quer ir para um chiqueirinho mais organizado. E não só perder o seu tempo, mas utilizar o seu tempo construtivamente para evoluir. O primeiro chiqueirinho está lançado às traças, por assim dizer. Isso foi ilustrado durante milhares de anos em vários de seus livros sagrados. A separação do joio e do trigo,
Dolores Cannon falando sobre a separação das duas terras. De tantas maneiras, o Apocalipse, a chegada dos cavaleiros do Apocalipse, e isso quer dizer, o Apocalipse é, em certo sentido, a graça de Electra. Ele é regozijante na teologia bíblica. Ele é um sinal de regozijo para os fiéis. Para os fiéis ele é algo delicado, mas para os infiéis ele é um sinal de destruição. Ele é firme, ele é escabroso, como Charlie diria, ele é aterrador. Nada isso sem uma destruição literal do planeta. Então, a graça de Electra é o apocalipse da Bíblia. O planeta recebe mais energia. O planeta recebe mais energia por quê? Porque há uma nova estrutura. Veja, o universo é sempre perfeito. Nova energia tem que chegar a esse planeta, porque esse planeta criou uma estrutura que só pode ser preenchida não pela velha energia, e sim pela nova. Então você tem o que preenche algo e você tem o que é preenchido. E o que isto produz? O apocalipse. Vocês, eu declaro agora, que vocês, com toda a humanidade, em sua grande maioria, desacordada, estão no apocalipse. E não é nada similar ou parecido com todas as descrições e interpretações dado para esse evento cosmológico, fenomenológico, espiritual e energético, conforme descrito na Bíblia. Este é o Apocalipse. Então, aqueles que ficaram na outra grade, ficaram na outra grade. E não é algo triste. Eles simplesmente serão movidos para experiências de consciência na criação onde estas não têm o acesso à graça. Eles lidarão apenas com um aspecto pai criativo, que é o Mahatma. Eu sei, alguns de vocês no final da sessão anterior ficaram confusos. Quem é o Mahatma? Vocês podem pesquisar um vídeo de Charlie. Charlie está recomendando que assistam. E nós tivemos que tocar nesses assuntos na sessão anterior, pois imaginamos que a maioria dos que estão assistindo esse material são iniciados do canal Merlin Sage. E em algum momento se depararam com esse vídeo, mas para aqueles que não são, assistir ao vídeo, a live Hierarquias Cósmicas, e lá entenderão mais sobre o que é o Mahatma, a energia do Mahatma. Com isso, o início do Apocalipse traz agora 3 desdobramentos, 3 coisas que vocês sentirão. Primeiro em intervalos, e depois isso ficará maior e maior e maior, até que vocês não consigam sentir algo que não seja essas 3 coisas. Que são as 3 coisas que falaremos nessa sessão e nas próximas 2. O início do Apocalipse traz a bondade, traz a sutileza e a incandescência. Obviamente, para os que estão conectados à nova teia do planeta. Uma música começará a tocar agora. Vamos sentir essa bondade. Esta bondade não é nada parecida com qualquer coisa que você tenha dito que era bondade, ou um ato bondoso, ou alguém bondoso antes do dia 21 de dezembro. Essa bondade, a bondade de Maia. Maia é um outro corpo celeste das Pleiades. Possui a energia daquele corpo celeste, que é um corpo celeste conhecido por ter essa energia da bondade, a seres realmente benevolentes naquela orbe. Mas essa bondade é o primeiro efeito colateral da interação da graça com essa nova estrutura de energia criada para recebê-la. Eu preciso dizer a vocês uma coisa.
Os humanos fazem planos, principalmente aqueles que ainda estão associados à grade antiga. Eles fazem planos e, em sua grande maioria, influenciados pelos inputs, pelas intuições que a grade velha de energia do planeta lhes davam. Ou ainda continuarão a dar a eles por mais um tempo, até que ela morra por completo, e eles, como não conseguiram passar para a nova grade, morrerão com ela. E morrerão aqui em muitos sentidos, não é só no sentido físico. E talvez não seja necessariamente eu chegue ao ponto físico da coisa, a morte clínica do corpo físico, mas não importa isso agora. Não vamos falar sobre isso. Mas como eu estava dizendo, os humanos fazem planos e o universo os subverte. E com o que o universo subverte tais planos? Particularmente deste ponto em diante, por causa da Guanila. O universo subverte esses planos não alinhados com as suas duas energias principais, a energia pai criativa e a energia mãe criativa, aqui falados nesse evento como sendo uma Mahatma e a graça. O universo subverte os planos dos humanos com a bondade. Um humano sofre uma vida inteira. Abusos dos pais, desilusões amorosas com os amantes. Vive numa redoma onde a bondade é mentir para o outro constantemente, todos compartilhando da pretensa impressão de que estão sendo genuínos nos seus comentários. Ele vê coisas horríveis nas sombras, quer quando vai dormir, ou quando se encontra em espaços de cidades que a maioria dos seus habitantes desconheceriam, nunca saberiam e nunca saberão que existem. Ele possui demônios internos. Mas ele possui aspirações igualmente grandes que não vêm de nada dessas coisas agora mencionadas. Ele não sabe de onde elas vêm da alma, de sua alma. E então o humano, um dia ele sofre uma intervenção, que é uma bondade universal. Tudo parece ir bem, tudo parece agora fazer sentido finalmente. A bondade chegou em minha vida e então essa bondade se revela e traz mais complicações do que aquelas já existentes, e ele cede sobre a pressão produzida pelas pressões já anteriormente, ele cede sobre a pressão das complexidades, das decepções, das experiências já existentes até aquele ponto, aliadas às novas. Ele se espatifa, ele colapsa. Pois ele achou que precisava carregar todas essas pressões, todas essas imposições, as novas, que ele nem sabia que viriam. Ele achava que aquela bondade estava ali para eliminar as velhas e as velhas. Então ele não aguenta, não posso aceitar novas complexalizações, não posso aceitar novas dificuldades. Eu achei que agora era a saída. Então ele se apega ao velho. Ele volta para as complexalizações antigas. Pelo menos estas já se tornaram, pelo tanto de tempo que passou com elas, meio que favoráveis. Estas já se tornaram familiares. Ele não entendeu a bondade do universo. Isso pode ser o caso de muitos de vocês. Ou talvez eu esteja falando sobre alguém específico, não importa.
Mas a bondade ela sabe que esse humano a quer tanto quanto ela o quer. E é para esses humanos que se veem sem saída, sem um beco por onde fugir, sem um caminho por onde escapar. É para esses humanos que não entendem, talvez, nada da espiritualidade nos termos nos quais nós estamos falando, mas eles decidiram no coração de que são um ser espiritual e de que há algo maior. E de que esse algo maior lhes mostrará um caminho no tempo devido. Que a bondade não desiste deles. Naquele primeiro momento que foram tocados pela bondade, a bondade pareceu mais opressiva do que de fato a bondade, e eles voltaram a se apegar ao antigo. Eles seguem seu caminho, descompensados, acreditando que a bondade é uma piada ruim do universo. Mas e se a bondade pudesse chegar a eles de uma maneira que não criasse mais complexidades do que as já existentes em sua vida? E se estes pudessem revisitar algum ponto no caminho, no passado, onde tiveram um contato com essa bondade? E se eles pudessem escolher de novo? E se eles pudessem revisitar um tempo no passado, sem voltar ao passado? Pois o passado não existe, principalmente depois da Guanila. Vocês sabem aquela questão que tantos humanos se perguntam? Você já se perguntou isso? E se eu tivesse enfrentado aquele bullying na escola e não deixado mais ele me maltratar? E se, quando meu patrão começou a cobrar de mim mais do que o valor do meu salário paga, eu tivesse escolhido quitar, sair do trabalho e ir realmente em busca do meu real propósito, da coisa que eu realmente gosto de fazer? E se eu tivesse escolhido a pessoa que eu realmente amava e não aquela que realmente se amolda aos padrões do meu mundo ou da minha esfera social? E se eu tivesse sido diagnosticado com uma doença terrível, e ao invés de chorar, me lamentar, me colapsar naquelas lágrimas de desespero e desamparo, eu tivesse levitado acima de todas essas questões e eu tivesse escolhido viver sem saber como a doença sairia de cena? E se eu tivesse saído do armário, tivesse falado da minha sexualidade mais cedo para os meus pais? E se eu tivesse descido aquela ladeira dançando e cantando como eu gostaria, sem medo das represálias ou de como as pessoas me achassem? E se? A Guanila Boreal é um tempo dos esses. E se isso tivesse sido, e se aquilo tivesse acontecido, e se eu tivesse escolhido isso, e se eu tivesse tomado esse caminho, e se eu não tivesse permitido tal coisa, e se eu tivesse tido maior consciência, e se eu tivesse sido diferente. A Guanila Boreal é o tempo aonde os esses deixam de ser esses, ou esse, 3 pontos. É onde as possibilidades que nunca foram concretizadas podem finalmente ser revisitadas.
e quem traz não o reviver, mas a configuração de uma nova situação circunstancial e energética, onde você pode revisitar escolhas do passado e agora escolher diferente, agora com maior consciência, é a bondade. Então, particularmente para vocês que estão acordados, e eu falo acordados no nível da superfície da mente, e aí trabalham concordemente para ir acordando os outros níveis do seu ser, que seguirão o exemplo do nível superficial, do nível consciente que escolheu acordar, e então também acordarão. Mas também para aqueles seres humanos que nunca acordaram na superfície, mas guardaram a semente do acordar dentro deles. Ou que um nível muito profundo deles está acordado, resistindo bravamente, esperando que o nível superior daquele humano, ou a superfície, que a mente humana acorde, para que este tenha um aliado e possa se expandir. Esses dois grupos de humanos, vocês e os que estão conectados ao acordar espiritual, mesmo que não o saibam, pois não acordaram de fato. Durante a Guanila, vocês serão colocados em espaços energéticos e de eventos reais. Os espaços energéticos são eventos reais, onde poderão escolher novamente. Você e eles, você que é o acordado espiritual, e estes que sempre se fascinaram com a possibilidade de acordar, mas não conseguiram. Pois quando se depararam com a bondade, acharam que ela estava complicando ao invés de facilitar. A bondade universal, eu quero dizer. Vocês e eles. Todas as decisões que vocês tomaram nos últimos 3 anos, ou antes de 2019, isso vale para as duas métricas. Todas as decisões que vocês tomaram que não estavam de acordo com a bondade universal, que não estava alinhada com a sua alma, que estava alinhado com o ego, com as frequências baixas, com o condicionamento social. Lógico, vocês não estão mais lá. E mesmo esses que não acordaram lá, seguiram seu caminho, mas ainda levando consigo a semente do acordar. Vocês revisitarão esses excessos. Mais uma chance será dada, para que agora escolham certo. E isso é uma bondade. Esses que não acordaram e aparentemente estão conectados à grade velha, a que se tornou obsoleta, eles estão lá não porque são da grade, porque são da natureza desta grade. Eles estão lá simplesmente pois não tiveram impulso energético, não tiveram energia o suficiente para se catapultarem e entrarem na frequência da grade nova ou maior. Não é porque escolheram estar lá. Por uma questão energética, a energia lhes impôs estarem na grade inferior. Mas a semente no coração deles é da grade superior, é pertencente à grade superior, essa na qual vocês já estão, e não da grade inferior. Esses são os que serão resgatados. Serão resgatados não porque agora querem passar para a grade maior, é porque já fizeram a escolha de estar na grade maior antes mesmo dessa ter vindo à existência. E esse resgate parecerá para eles como uma grande bondade. E vocês que já estão na nova grade, ao invés de resgatarem, ou serem os resgatadores, vocês terão resgatado momentos passados que parecerão como que acontecendo pela primeira vez no momento presente. Onde se depararão com as mesmas escolhas de tempos anteriores. E agora, por favor, façam a escolha certa. Escolham com o coração e não com a mente. Escolham com a consciência maior que nutriram até aqui, nos últimos 3 anos, e não com a desconsciência das frequências inferiores.
Escolham com o coração, pois a bondade agora está se apresentando. Quando ela se apresentar, no revisitar dessas novas situações, ela não trará complexalizações. Você agora tem um entendimento diferente. Você verá que quanto mais rápido você escolher o coração, mais rápido essa bondade lhe servirá. E as momentâneas complexalizações que ela trará à sua vida é só uma percepção breve e, como eu disse, momentânea, de momento. Quando você recebe essa bondade, você já mergulha nela e ela mergulha em você, você vê que escolher o coração, ou sempre escolher pelo coração, ou através do coração, ou com o coração, é a única maneira de realmente viver. Tanto os que estão na nova grade, quanto os que ainda permanecem na grade anterior, mas não são da grade anterior, revisitarão todos os seus excessos. E vamos votar a todos vocês, a vocês e a eles, que dessa vez a bondade seja inundante. E vocês se fincarão mais na nova grade de energia, e eles subirão para a grade na qual vocês agora já estão. Eu sou O. Sinta com essa música, essa bondade. Os bons serão enaltecidos. E a Guanila é o início desse processo de enaltecimento. Os bons de coração. Talvez ainda não estejam totalmente puros, talvez você ainda não esteja totalmente puro, mas por hora nessa Guanila basta apenas que você esteja ou seja bom. E sendo bom, você verá o começo da percepção completa de Deus, a luz do divino que está inundando esse planeta nesse atual contexto. Sintamos a bondade nesses próximos minutos finais dessa sessão. Hora de revisitar os nunca acontecidos, os planos, as decisões nunca realizadas, aquilo que nunca frutificou, aquilo que nunca foi para frente, aquilo que nunca deu em nada, mas que deveriam ter sido. E agora você tem a oportunidade de escolher para que sejam.